Bom dia, alunos do nono ano. Vamos começar mais uma aula de história hoje. Eu espero que vocês estejam bem e vamos dar sequência. Hoje nós estamos tratando da descolonização africana, a unidade 4 do livro 2, né? Então, assim, o imperialismo, a gente precisa entender um pouco esse contexto do imperialismo, né? No século XIX e no século XX, que vai gerar essa partilha da África. Primeiro, a gente vai retomar lá na Revolução Industrial. A maior parte da Europa, os Estados Unidos e o Japão participaram da segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, a gente sabe, né, ela é iniciada em 1750 e restringe-se principalmente à Inglaterra, tendo como característica ali a utilização do carvão e do ferro. Tá? Já na segunda Revolução Industrial, outros países se igualaram ao potencial industrial ao explorar o aço, a eletricidade e o petróleo. A concorrência tornou-se também cada vez mais acirrada, levando empresas a formarem grandes monopólios e passaram a dominar os mercados. Como a América Latina já possuía estados nacionais praticamente consolidados, e a Inglaterra e os Estados Unidos exerciam influência sobre ela, as potências europeias dirigiram seu imperialismo para a África e a Ásia. Então, para justificar, né, para legitimar a ideologia, a gente tem o darwinismo social, né? Essa expansão imperialista foi legitimada por esse darwinismo social, né? Concebeu o mito da superioridade racial do homem branco. É, assumir o fardo do homem branco, enviai os melhores dos vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio para que sejam os servidores de seu cativo. Né? Rudyard Kipling, Prêmio Nobel de Literatura em 1907. Né? E aqui a gente tem, portanto, a civilização europeia tinha como missão sagrada o pesado fardo, né, do homem branco de levar a civilização aos bárbaros e selvagem. Sempre essa visão do colonizador, a visão do europeu, essa visão eurocentrista, essa visão na qual a Europa se coloca no centro, né, do mundo, da civilização. É um problema que a gente tem que analisar historicamente, porque ao longo do processo a gente conhece a história por meio dos relatos dos próprios europeus que saem em colonização. E é essa visão que se constrói no mundo. Quando a gente pega e vai estudar a história do Brasil, durante muito tempo se difundiu essa visão europeia sobre os povos indígenas, né? Então, hoje a historiografia trabalha com a questão de criticar as fontes, ou seja, os relatos que foram construídos durante o processo de colonização são fontes históricas que os historiadores analisam e fazem críticas, tecem críticas em cima disso. O que seriam essas críticas, né? É fazer uma análise mais profunda, né? É questionar esses documentos, né? É avaliar que esses documentos foram escritos por um grupo e esse grupo tem interesses particulares em relatar tal mundo assim. Então, esses povos inferiores tinham necessidade de uma orientação que a raça superior tão bondosamente se dispunha a oferecer aos cativos. Imbuídos de tais sentimentos, camuflavam as verdadeiras razões imperialistas, as empresas, a burguesia e os países passaram a disputar acirradamente áreas de influência e de exploração econômicas da África e aqui também da Ásia, né? Aí a gente tem aqui a partilha da África, né? Aí cada um querendo um pedaço, Espanha, Portugal, Itália, né? Bélgica, França. A dominação imperialista do século XIX recebeu o nome de neocolonialista devido à formação de novos impérios coloniais. Duas potências praticamente dominaram o continente africano, a França e a Inglaterra. A África francesa a França foi o primeiro país a possuir domínios naquele continente. A partir de 1830, ela dominou a África Ocidental, a Argélia, a Tunísia, o Marrocos, Madagascar e a Somália. A Inglaterra realizou o domínio vertical, controlando o continente desde o mar Mediterrâneo até o Cabo da Boa Esperança. Os ingleses estabeleceram-se no Egito, na Costa do Ouro,
na Nigéria, na Rodésia, em Serra Leoa, na África Oriental e na África do Sul. A Conferência de Berlim, que ocorreu em 1884 e 1885, 14 países europeus e os Estados Unidos se reuniram para organizar o espaço africano para as grandes potências, estabelecendo normas para a ocupação. Então, olha aí o que foi essa conferência, né? Aqui a gente tem o mapa da África colonial em 1913, né? Bélgica, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Ó, Estados independentes, na verdade, perdão. E aqui, o que é a descolonização? É o processo pelo qual uma ou várias colônias adquirem ou recuperam sua independência. As causas: o declínio de potências europeias, né, em função da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nacionalismo asiático e africano, que a gente também tem a influência da ONU, né, com o direito de autodeterminação dos povos. A gente tem o pan-africanismo, né, Jomo a gente tem o pan-arabismo, a gente tem a Guerra Fria e o desejo dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de ampliar suas influências. Além desse tipo, a gente tem a pacífica, né, um dos tipos de colonização pacífica, a independência é realizada progressivamente pela metrópole, e tem a violenta, ou na qual surge a luta de emancipação. Que motivo? A gente tem a decadência da Europa, a gente tem o sentimento nacionalista, a Guerra Fria, os Estados Unidos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mais de 40 países afro-asiáticos conseguiram sua independência, né? A idade contemporânea, descolonização afro-asiática, né? A gente vai focar aqui na descolonização africana. Em 1956, 3 estados independentes, Libéria, Etiópia e África do Sul, minoria no poder branco. 1956 a 1962, 20 novos estados independentes. Namíbia, 1990 e Eritreia, 1993, últimos países independentes. A gente tem os casos destacados aqui, que é a Argélia, né, um conflito violento com 20 milhões de mortos. A gente tem a Frente de Libertação Nacional, mas a massa de muçulmanos locais. França, mais colonos franceses. A gente tem a Batalha de Argel de 1957, maior confronto. Em 1996 a gente tem o Armistício de Évian. França reconhece a independência da Argélia sob o comando da FLN, a Frente de Libertação Nacional. O Congo, a gente tem a colônia belga, né, rica em diamantes, ouros, cobre e outros minerais. Em 1960, Bélgica concede a independência, pressões populares, presidente Joseph Kasavubu, primeiro-ministro Patrice Lumumba, movimento nacional congolês, né, a guerra civil de Katanga e Kasi, movimento separatista, províncias ricas em minerais financiados por belgas. Em 1961 é assassinado Patrice Lumumba. Em 1965, o general Mobutu Sese Seko dos Estados Unidos torna-se ditador e o país muda de nome para República do Zaire. Em 1997, Laurent Kabila depõe Mobutu e o país volta a adotar o nome de República Democrática de Congo. A gente tem a África Portuguesa com a Revolução dos Cravos, movimento militar que derrubou a ditadura salazarista e implantou a democracia em Portugal. O fim da ditadura desarticula o império colonial. Aqui na Angola a gente tem a independência, né, o Tratado de Alvor, né? Esse tratado que é um acordo. Portugal reconhece a independência de Angola, representado pelos movimentos independentes MPLA, UNITA e FNLA. Os acordos previam a partilha do poder, mas seria desrespeitado pelo MPLA, que assume a liderança do país, né? Com o é, ela vai ser a MPLA vai assumir essa frente do poder, né? Com José Eduardo dos Santos assumindo a presidência. O acordo de paz é desrespeitado pela UNITA e a guerra civil prossegue até 2002. A infraestrutura do país é completamente arrasada pela guerra, condições de saneamento e higiene precária, a expectativa de vida é 46 anos. O Brasil manteve tropas de apoio a ações na ONU durante os anos 90, né? A gente tem Moçambique, 1975, a gente vai ter independência, o Acordo de Lusaka,
Em 1975, 1992 tem guerra civil. O Frelimo, socialista, versus Renamo, capitalista. Samor Machel, líder do Frelimo. Guerra civil devasta o país. Saída de mão de obra qualificada, esgotamento da economia, epidemia de fome, tifo e cólera. A gente tem a Nigéria, uma ex-colônia inglesa, que em 1966, a independência concedida no crescimento do movimento nacionalista, né? 1967 a 1970 a gente tem a Guerra da Biafra, movimento separatista. A província é rica em petróleo, a gente tem rivalidades étnicas. Ibos, Biafras versus Hausas, etnia majoritariamente nigeriana, aproximadamente 2 milhões de mortos. Comunidade política precária, prejudicada por rivalidades étnicas. A gente tem a África do Sul, a exceção, 1910, a União Sul-Africana, Inglesa e Afro-Africaneres, descendentes de holandeses, alemães e franceses. Lei segregacionista, hegemonia dos brancos. 1948 oficializa o são do apartheid, né? A gente tem a separação aí entre os povos brancos e os povos negros, né? A criação dos bantustões, divisão tribal e confinamento dos negros em 13% do território. O Congresso Nacional Africano, organização negra que liderou a resistência ao apartheid. A gente tem um líder aí, o surgimento do líder Nelson Mandela. Em 1950 a gente tem a desobediência civil. 1960 a gente tem o massacre de Sharpeville, 69 negros mortos, 180 feridos. E em 1962 a ilegalidade do Congresso Nacional Africano, qual Mandela é preso. Em 1980 a gente tem as campanhas internacionais que condenam o apartheid. Em 1984, revoltas populares intensificam-se a ampla pressão. Em 89 tem o início de transição, Frederic de Klerk, né, a CNA recupera a legalidade, Mandela é solto. Em 1994, revogação de leis racistas, Mandela é eleito presidente. E aqui a gente tem uma charge com a consequência da ocupação, consequência da ocupação. Pessoal, essa charge ela é bem característica, né? Quando a gente olha para o continente africano, a gente tem que ter essa visão crítica em relação ao processo cruel que foi de colonização. E isso lembrando que começa no século XV, né? No século XV, no século XVI, então no século XVI, com Portugal, né? Além de tirar todo, aqui a gente tem as consequências dessa ocupação e a retirada de riquezas, né? Naquela primeira investida lá por volta do século XV, XVI, foi a retirada de seres humanos que foram tratados como objetos, como propriedades, foram escravizados, desumanizados, né? Sempre tem essa questão da desumanização. A gente tem no próprio continente diverso, com riquezas naturais, e essas riquezas foram retiradas de lá, como a gente pode perceber aqui nessa charge. É interessante percebermos também que muitas pessoas, no senso comum, tendem a demonizar o continente africano, né? E sem desconhecer a história e os reais motivos que levaram à devastação e à destruição desse continente, né? Destruição em alguns aspectos. E esse continente luta para se reconstruir, né? Continente riquíssimo, vocês podem perceber que essa investida foi em busca de metais preciosos, de minérios. Então é porque lá tem um país não. A gente tem que tirar essa ideia. A gente acaba país não. São vários países, uma diversidade de povos riquíssimos em recursos minerais, metais preciosos, que foi devastada, foi saqueada por esse processo de colonização. E é incrível que a gente tenha uma lei segregacionista em pleno século XX, né, pessoal? Em pleno século XX, ter esse apartheid, né? Ter que lutar contra isso. Pessoal, vou encerrar por aqui. A gente tem aí, né, as mudanças, permanências. Então tem várias coisas ainda que precisam ser dito. Mas eu quero que vocês façam os exercícios. Eu vou escrever os embaixo aqui, né, no
WhatsApp e a gente se encontra às 11 horas, tá bom? Bons estudos para todos. Tchau, tchau.